Belezinha. Então, boa tarde, gente. Como vocês estão? Espero que estejam bem depois desse feriadinho prolongado, que tenha dado para relaxar um pouquinho, para descansar, para refletir. Então, hoje... Bem, obrigada. Oi? Então, hoje as nossas palestras serão sobre saúde mental. Serão duas psicólogas maravilhosas que falarão de dois assuntos dentro da saúde mental bem interessante. A primeira psicóloga a falar é a Esther Trila Figueiredo. Ela é graduada em psicologia pela Universidade de Madrid e mestre em psicologia na linha de avaliação e reabilitação neuropsicológica. E ela vai falar um pouquinho para vocês, um pouquinho da inteligência emocional associada ao nosso cotidiano. Como que nós podemos utilizar a inteligência emocional no nosso cotidiano? Então a Esther vai abordar um pouquinho sobre isso. Com você, Esther. Tá bom. Muito obrigada, gente. Acho que alguns já me conhecem. Estive falando com vocês sobre os pontos negativos e positivos entre espiritualidade e envelhecimento, né? Mas hoje eu vou falar de uma coisa um pouquinho diferente, bastante diferente, na verdade. Então, é por isso que eu tenho esse sotaque. Os que já me conhecem, eu sou espanhola, mas eu espero que vocês me compreendam bem. Acho que dá para me entender bem, né? Então, vou começar a falar hoje sobre inteligência emocional. Bem? Vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem a apresentação. Ups. Então, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional vai ser uma capacidade que a gente vai usar todo dia, o dia todo, em todo momento. E a gente já vai ver o que significa inteligência emocional. Mas quando a gente escuta falar sobre inteligência, né, a gente pensa em outra coisa. A gente pensa no QI, né? Inteligência como tal é a capacidade de relacionar conhecimentos para resolver alguma situação. Então, a gente vai pensar no QI. Que o QI, a inteligência, normalmente foi medida com provas muito objetivas e falavam das pessoas mais inteligentes, menos inteligentes, com mais ou menos QI. Né? Porém, começaram a ver que nem sempre as pessoas que tinham um quociente intelectual maior, eles serão mais inteligentes no trabalho, nos relacionamentos ou no dia a dia. Então, sempre aconteceu uma batalha. Alguns defendiam que o QI era o mais importante, né, a razão, e outros falavam que não, que era a emoção. O que aconteceu? Que tanto na escola quanto no trabalho sempre eram muito consideradas essas pessoas com um quociente intelectual maior. Só que uma pessoa com um quociente intelectual maior poderia ser que ela não soubesse lidar com situações muito simples que tem a ver com a emoção, né? Então, por uma parte, então, a gente teria uma mente racional, aquela que é refletiva, que pensa antes de agir, né? E por outra parte, estaria a mente emocional, que é mais instintiva, que tem a ver com a emoção, né? Essa mente emocional, ela é mais rápida. Eu vou colocar um exemplo. Por exemplo, se a gente está atravessando a rua e a gente está vendo que vem um carro pela direita, a gente não vai começar a pensar e a meditar. Será que eu vou caminhar mais rápido? Será que não? Qual que é a cor desse carro? Não. Eu vou ter que usar o quê? Ao invés da mente racional, eu vou usar a mente emocional. Eu preciso dar uma resposta rápida. Então, eu vejo que o carro vem, eu sinto medo, então eu vou correr para que o carro não me pegue, né? Então, isso que seria usar a mente emocional. Mas o que são emoções? As emoções são reações tanto psicológicas quanto fisiológicas do corpo ante diversos estímulos, né? Ante uma situação, ante uma pessoa, ante um objeto.
Teríamos várias emoções, teríamos, por exemplo, as emoções básicas, que seria medo, alegria, raiva, tristeza, e que estariam presentes em todas as culturas. O que varia seria a expressão da emoção. Por exemplo, tem culturas onde a emoção da alegria não está muito bem vista, então eles sim sentem alegria, mas eles não expressam alegria da maneira como outras pessoas o fazem, né? Outras culturas. Ou, por exemplo, tem a ver também com fatores sociais. Os homens muitas vezes falaram para eles, homem não chora. Então, eles têm, às vezes, têm mais dificuldade de expressar a tristeza. Ou mulher não pode ser rebelde, né? Já ouviram falar essa frase? Então, muitas vezes, as mulheres tiveram mais dificuldade de expressar a raiva por causa de esses fatores sociais. Né? Mas não quer dizer que todas as pessoas não sintam também essas emoções. Só que o mundo das emoções é muito diverso, temos diferentes emoções, como a gente já falou, diferentes níveis de intensidade emocional. Tem pessoas que sentem uma emoção com muita intensidade, já seja alegria, raiva. Só que a gente precisa entender que as emoções são necessárias, elas têm uma função adaptativa. Todas elas, as básicas, sim. Por exemplo, sentir medo é necessário, é adaptativo? Bem, se a gente não sentisse medo, a gente não reagiria para resolver essa situação ou para evitar situações que nos podem fazer mal, né? Então, o medo é necessário para evitar certas situações que não são adequadas para a gente. Ou, por exemplo, a raiva. A raiva é necessária? Sim. A raiva faz com que eu proteja a minha integridade física e emocional e a integridade dos outros, das pessoas que eu amo, né? Se não fosse pela raiva, por exemplo, as pessoas não teriam ficado indignadas, se não teria acontecido, por exemplo, o que aconteceu nos anos que foi abolida a escravidão, né? Então, a raiva é necessária. O que a gente tem que cuidar? Tem que cuidar a expressão da raiva. Então, eu me permito sentir raiva. Eu não gostei do que aconteceu, da discussão que a gente teve. Mas eu tenho que tentar pensar como que eu posso reagir para não me machucar e para não machucar o outro. Eu sinto essa raiva, mas eu redireciono essa raiva para não machucar ninguém, né? Para não explodir, para não falar mal com as pessoas, etc. Então, as emoções vão servir para melhorar as relações, para conseguir as minhas metas, para satisfazer os meus desejos, etc. Só que a gente tem que entender que, assim como a gente falou que tem fatores sociais que influenciam, também tem fatores relacionados com a família, que a gente chama de cultura emocional familiar. Por exemplo, tem famílias onde não é permitido expressar alegria, onde não é permitido expressar tristeza, porque é símbolo de fraqueza, onde, inclusive, não é permitido expressar raiva, expressar de um jeito educado, como eu já comentei, mas não é permitido. Então, a gente vai escondendo essas emoções e, em uma hora, essas emoções vão explodir por algum lugar se a gente não sabe trabalhar com elas, né? E quando eu falo de estado de ânimo, assim como a emoção é algo que acontece no momento, em resposta a alguma situação, o estado de ânimo, ele se segura por um determinado período de tempo. Por exemplo, esta semana eu estou com o ânimo mais baixo, mais alto, este mês, ou este ano, né, no geral. Então, teríamos as emoções básicas, que a gente já comentou, raiva, medo, alegria, tristeza, surpresa, que são universais, né? E é muito importante a gente trabalhar com elas. Por quê? Porque quando a gente sabe trabalhar com as emoções, a gente consegue um equilíbrio na ativação, né, emocional, a gente consegue estar mais motivado, afrontar os pequenos desafios do dia a dia de maneira equilibrada e ter um bom rendimento, já seja nos estudos, no trabalho, etc. Então, tem um filósofo grego que ele já falava, não são as circunstâncias, mas a minha opinião, mas a tua opinião sobre elas, o que te afeta profundamente. Então, não é o que acontece, é como que eu interpreto isso aí, porque por um mesmo acontecimento,
podemos interpretá-lo de uma maneira ou de outra. Então, na experiência emocional, a gente tem um sentimento ou uma emoção que permanece por um tempinho mais prolongado, a ação, que seria o comportamento, e o pensamento. Eu vou colocar um exemplo, tá? Só para entender, diferença entre emoção e sentimento. Imaginem que eu estou caminhando pela rua e veio uma pessoa muito estranha e eu sinto medo, né? A emoção que apareceria seria o medo. Só que essa pessoa desaparece, ela some, eu volto para casa. Então, se eu continuar com o sentimento de temor, mesmo que a situação já não seja a mesma, porque agora eu estou na minha casa, eu estou tranquila e não tem ninguém, se eu continuar com esse sentimento de temor, aí que estaríamos falando da diferença. O medo acontece na hora, quando isso se prolonga por um tempo, estaríamos falando de sentimento. Então, imagine que chega o dia do meu aniversário e o meu irmão não me parabeniza. O que eu posso pensar? Ele não me parabenizou. Aí eu posso pensar, nossa, ele não se lembra de mim, ele não gosta de mim. Eu posso sentir o quê? Eu posso sentir tristeza, eu posso sentir raiva porque ele não me parabenizou. E o que eu vou fazer? Talvez, quando for o aniversário dele, eu não o parabenizo, ou eu vou escrever para ele brigando, você esqueceu do meu aniversário, sempre esquece e não me valoriza. Agora, coloquemos a mesma situação. O meu irmão esqueceu do meu aniversário. Se eu trabalhar com o meu diálogo interno e eu redirecionar o meu pensamento, as coisas vão ser diferentes. Por exemplo, aí eu penso, ele se esqueceu, ele está com muita coisa, alguém foi visitá-lo e ele não lembrou, acabou a bateria na hora que ele ia fazer e não conseguiu ligar, porque ele não lida bem com o celular. Como que eu vou me sentir? Eu vou me sentir bem, porque eu vou me sentir normal, alegre, porque eu sei que o meu irmão não fez isso de propósito. E ação, o que eu vou fazer? Da próxima vez, eu vou falar normal com o meu irmão, eu vou talvez comentar, mas não vai acontecer nada. Então, foi a mesma situação, mas dependendo do que eu pensei, do que eu senti, aí eu fiz uma coisa ou outra, eu reagi de um jeito ou outro, devido à interpretação da situação. Então, a inteligência emocional seria a capacidade de interagir com o mundo de forma adequada. Seria a habilidade de perceber, assimilar, compreender e regular tanto as próprias emoções quanto as dos outros, né? E os sentimentos seriam necessários porque eles nos orientam na direção adequada, né? Em relação com a razão. A razão me vai ajudar a saber como fazer as coisas, mas são os sentimentos que vão me guiar para a direção adequada. E quais que seriam os níveis? Os níveis da inteligência emocional? Bem, primeiro eu preciso perceber quais que são as minhas emoções. O que eu estou sentindo? Quais que são as emoções com as quais eu tenho mais dificuldade de lidar? E expressar a emoção de um jeito sempre educado e amável, né? Eu posso expressar a emoção de diversas maneiras. Depois eu preciso compreender. Então, por que eu estou me sentindo assim? O que fez eu me sentir assim? Que situação? Etc. E por último, se eu consigo dominar esses dois níveis, aí sim eu vou conseguir regular as emoções, né? Então, quais que seriam, então, os componentes da inteligência emocional? Teríamos vários componentes. Teríamos alguns internos, como é a autoconsciência, que é a capacidade para entender as próprias emoções em estado de ânimo. Então, algo que eu já fui comentando, quais que são as emoções que eu estou sentindo com esta situação? Como que eu reajo normalmente? Quais que são as emoções com as quais eu tenho mais dificuldade? A tristeza e a raiva? Né? O que eu posso fazer para eu tentar controlar essas emoções? Eu, como pessoa, o que eu faço? O que eu gosto de fazer? Com o que eu me dou bem, com o que eu me dou mal? Esse seria a autoconsciência, simplesmente me conhecer, entender as minhas próprias emoções. O segundo componente seria a autorregulação. Uma vez que eu conheço,
eu consigo autorregular, que é a capacidade para gerenciar nossas próprias emoções e estado de ânimo, tá? Se eu sei que a raiva, o que é a tristeza, o que eu posso fazer? Quais que são as estratégias que funcionam para mim? Eu preciso usar técnicas de relaxamento para não ficar com tanta raiva. Eu preciso aprender a me distrair e a me ocupar para não ficar com tanta tristeza. O que eu posso fazer? Né? Como que eu posso gerenciar as próprias emoções? A terceira seria a automotivação, que é a capacidade de se encorajar a si mesmo para superar obstáculos, né? Então, eu tenho um desejo, como que eu posso chegar até lá, né? Quais que são os passos para eu seguir, quais que são as necessidades que eu preciso satisfazer, por que eu quero fazer isso, como que eu consigo chegar até lá. E dizer a mim mesmo, sou capaz de chegar até lá, mas para isso eu preciso passos práticos. E até onde eu cheguei até agora? Olha tudo que eu consegui até agora na minha vida. E depois a gente tem umas duas capacidades mais voltadas para o outro, que são a empatia, que é a capacidade para reconhecer e ter em conta as emoções do outro, se colocar no lugar do outro, assim como eu tenho as minhas dificuldades para lidar com as emoções, e muitas vezes reage de maneiras inadequadas, o outro também. Então, é preciso eu entender também o outro, me colocar no lugar do outro e sentir como tentar sentir o que o outro está sentindo. E por último, o último componente seriam as habilidades sociais, que seria a capacidade para se relacionar com o outro de forma adequada. Tá? Então, eu sou capaz de me relacionar com o outro de maneira adequada, eu muitas vezes não consigo falar o que realmente penso, ou ao contrário, eu falo tudo o que eu penso e eu mago o outro. Que habilidades que eu preciso trabalhar mais, quais que eu já tenho mais consolidadas, etc. E aqui eu quero comentar sobre assertividade. O que é assertividade? É a capacidade de ser sincero com o outro de uma maneira amável e educada. Quer dizer, de não colocar o outro nem por cima nem por baixo de mim, mas no mesmo nível. É a capacidade de eu saber dizer não quando eu não quero, não posso fazer alguma coisa com amabilidade, com educação, e a capacidade de eu colocar limites em relação com as outras pessoas também. E nem todo mundo consegue lidar bem com essa capacidade. Nem todo mundo tem uma adequada assertividade, aí a relação com outra muitas vezes não é sincera. Muitas vezes por medo de magoar, muitas vezes porque não consegue falar realmente o que sente, etc. Mas o que acontece quando não temos esses componentes suficientemente desenvolvidos? Aqui que entra o estresse. O estresse seria uma condição física que faz que a gente entre numa situação limite que não consiga lidar com a situação, o que gera sintomas físicos e psíquicos, né? Sintomas físicos do estresse, várias dificuldades respiratórias, aumento da pressão arterial, enjoos, desvanecimentos, problemas de sono, dores e tensões musculares, etc. E sintomas psíquicos, impaciência, dificuldade de concentração, perda de memória, baixa autoestima, incapacidade para tomar decisões e uma condição geral de frustração, né? E o estresse está muito relacionado com diversas doenças, como podem ser transtornos cardiovasculares, imunológicos, gastrointestinais. Por exemplo, não sei se conhecem o síndrome do intestino irritável, está muito relacionado com as emoções e com o estresse, problemas respiratórios, inclusive câncer também. E estresse também na saúde ocupacional, no trabalho, diferentes situações, né? E também a inteligência emocional está relacionada com o que vocês estão falando hoje, né? Vamos falar sobre saúde mental, com a saúde mental. Então, pessoas que têm alta inteligência emocional têm o melhor ajuste psicológico, quer dizer que eles se encontram bem consigo mesmos, com as suas emoções, têm mesmo menos doenças emocionais, e eles conseguem se sentir bem, conseguem sentir um bem-estar, né? E pessoas com um nível menor de inteligência emocional,
está relacionado com estes transtornos aqui dos quais eu vou falar, ou inclusive com a maior intensidade dos sintomas desses transtornos, que são ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, como um transtorno limite de personalidade, esquizofrenia, abuso de substâncias e transtornos mais graves de estresse também. Então, a inteligência emocional é um fator preventivo também. Então, o que fazem as pessoas emocionalmente inteligentes? Eles utilizam de uma maneira construtiva as emoções, isso faz com que as relações pessoais deles sejam melhores, ou quando eles desenvolvem a inteligência emocional, melhora a relação com o outro, e também acontecem melhoras na qualidade de vida. Só que essas pessoas que são emocionalmente inteligentes, eles já fazem isso de maneira automática, eles já têm um repertório, umas condutas automáticas que eles reagem assim sem pensar. Para eles é uma forma de vida, e eles se comportam de maneira autêntica. Mas as pessoas que não têm a inteligência emocional tão desenvolvida, essas pessoas também podem desenvolver a inteligência emocional como? Desenvolvendo diferentes componentes que a gente acabou de falar, treinando esses componentes. Tá? Através do quê? Do uso apropriado das emoções. Então, o controle adequado das emoções, através de determinadas capacidades e aptidões que a gente já viu e que a gente vai ver algumas outras aqui, vai fazer, né, com que essas pessoas consigam lidar com as situações do cotidiano de uma maneira mais eficaz e satisfatória. Então, o entusiasmo, a perseverança, a tolerância, a amabilidade são capacidades que nos ajudam a controlar as emoções. O otimismo muito importante, força de vontade, que eu já falei, assertividade, etc. Então, nos ajuda, esse uso apropriado das emoções vai nos ajudar a apreciar e considerar o outro, a nos preparar para os problemas e a estar mais satisfeitos com a vida de um modo geral. Então, a inteligência emocional estaria relacionada também com a felicidade e o bem-estar, a qualidade de vida e a satisfação com a vida, como a gente já está comentando. Por quê? Porque através da inteligência emocional conseguimos ter uma adequada expressão emocional, acontece uma coerência entre pensamento e sentimento, o que eu penso, o que eu sinto, né? E assim como que eu me comporto depois, como a gente já viu, e evitando os desequilíbrios e harmonias internas que nos fazem sentir mal e que nos fazem mal. Então, eu vou deixar aqui umas conclusões finais, que seriam: conheça-se a si mesmo, né? Aceite o que acontece. A gente sabe que muitas vezes tem situações que a gente não gostaria que estivessem acontecendo com a gente, né? Mas a gente precisa entender, tá? Isso está acontecendo comigo, o que eu posso fazer ou como que eu posso lidar com esta situação para eu conseguir me sentir da melhor maneira possível, ou para eu conseguir lidar com isso da melhor maneira possível. Aprender a se relaxar, desenvolver a assertividade, que eu já comentei, fortalecer a autoestima, alimentar o nosso otimismo, tomar o controle e cultivar a responsabilidade, tá? Tem situações que eu não vou controlar, mas dentro dessa situação, o que eu posso fazer? Como que eu posso reagir? Que passos que eu posso seguir para conseguir resolver da melhor maneira a situação? E se não dá para resolver, pelo menos que eu consiga gerenciar da melhor forma possível essa situação. Procurar uma motivação firme, um sentido do porquê eu faço o que faço, porquê que eu cuido dessas pessoas, porquê que eu faço isso, porquê que eu estudo isso, porquê que eu quero chegar a ter essa outra situação, porque eu quero conseguir, né, aprender a desenhar, conseguir fazer isso, conseguir terminar o curso. Qual que é a minha motivação? Por que eu estou fazendo isso? Fomentar a comunicação e as habilidades sociais, e ser tolerante consigo mesmo e com os outros. Assim como a gente tem dificuldades, né, para lidar com as emoções e com as situações do dia a dia, o outro também está tendo as suas próprias dificuldades. Então, eu preciso ser também tolerante. Eu vou deixar as dúvidas e comentários para o final, né?
já estou chegando no final, mas eu só queria comentar que eu estou fazendo umas palestras este mês. Eu já fiz uma sobre inteligência emocional, que aprofundiza um pouquinho mais no que a gente falou hoje, mas tem outra palestra que vai ser no dia 29 de outubro, sobre automotivação, que seria um dos componentes da inteligência emocional que eu comentei. Então, se alguém tiver interesse, pode me escrever aqui no e-mail, coracãointeligente@gmail.com. Coracão, sem ser cedilha, coracãointeligente@gmail.com, que eu vou deixar aqui no final também, tá? Só que essa palestra, sim, teria um valor, mas aí qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa que precisarem, vocês podem me escrever. Especificamente inteligência emocional, podem me escrever por aqui, coracãointeligente@gmail.com, como eu comentei. E agora sim, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, porque depois vai ser a Fernanda que vai falar sobre mindfulness, que tem a ver também com a autorregulação que a gente também comentou. Seria uma estratégia possível de autorregulação, de relaxamento, entre outras coisas, né? Então, eu gostaria agora de saber se alguém tem alguma dúvida. Eu vou ler se alguém escreveu alguma coisa. O microfone e a câmera convidada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Acho que eles estão um pouco tímidos, professor, então eu vou fazer uma pergunta aqui que eu me fiz uma reflexão aqui enquanto a senhora apresentava. Quando a senhora fala de autorregulação, né, de saber como lidar com esse sentimento, então pense que eu estou muito bravo por causa da Covid, estou muito estressado, e eu não consiga lidar com esse sentimento, né, por mais que, como a senhora falou, a gente tenha que conhecer nós mesmos, então eu estou estressado com a Covid e não consigo lidar com isso. E por não conseguir lidar com isso, vem culpa, né? Como a gente gerencia essa culpa dentro da gente? É muito interessante, porque a culpa é uma emoção complexa. Ela seria uma mistura de emoções básicas, por exemplo, tristeza, raiva, misturada a várias coisas, né? Então, como que eu lido com a culpa? Especificamente com a culpa, eu vou lidar primeiro... no caso da Covid, a gente precisa entender que a gente não tem uma responsabilidade direta, no geral, né? Então, nesse sentido, eu não preciso lidar com a própria responsabilidade. Eu não sou responsável pela Covid. Outra coisa é que eu posso fazer coisas que talvez façam mal para o outro em relação com a Covid. Aí, o que eu tenho que fazer é ser responsável. Porque todos estamos tentando ser responsáveis, né? Aí sim eu teria responsabilidade, mas pela situação geral da Covid, eu não tenho responsabilidade. Então, nesse sentido, eu não preciso lidar com essa responsabilidade. Então, como que eu gerencio a culpa? A culpa é um pouquinho mais complexa, porque, como eu comentei, ela tem a ver com diferentes emoções básicas. Você comentou a raiva. Eu posso estar com raiva por causa da situação da Covid. Então, a raiva... Muitas vezes, o que a gente precisa fazer? A gente precisa redirecionar a raiva. Neste sentido, eu não posso sair surtando com toda a minha família, com todos os meus amigos, por causa da situação que está acontecendo. Então, eu preciso primeiro pensar, por que eu estou me sentindo assim? Tá, está sendo pela situação que está acontecendo com o Covid, tá? Mas por que especificamente estou me sentindo assim? Por não poder visitar minha família, porque os meus netos não estão podendo me visitar, porque o meu marido não está conseguindo ir para o trabalho dele, por que especificamente que eu estou me sentindo assim? Como que eu estou reagindo em relação com isso? Eu estou surtando todo dia, eu estou gritando com todo mundo, eu estou muito estressado. E o que eu posso fazer em relação com isso, tá? Se eu estou surtando com todo mundo, talvez eu preciso procurar técnicas de relaxamento, né? Tem pessoas que fazem isso com mindfulness, que vocês vão ver, aprender a respirar de um jeito certo. Tem pessoas que se relaxam tocando um instrumento musical, escutando música de um coral, etc. Quais que são as minhas próprias estratégias para eu tentar me acalmar?
né? Então, esse tipo de coisas que eu vou redirecionar a raiva para ou me acalmar, para ficar mais calma e eu não explodir, porque a raiva é legítima, eu estou me sentindo mal porque eu estou me sentindo injustiçada por alguma coisa. Neste caso, pela situação do Covid. Como que eu estou reagindo e como que eu poderia reagir de um jeito diferente? Então, eu analiso. Ontem eu senti raiva por causa disso e eu gritei com o meu marido durante a janta, eu me senti muito mal. Tá, então, hoje, na hora da janta, se alguém tocar o assunto do Covid, o que eu posso fazer? Talvez eu vou dizer, eu prefiro não falar mais sobre isso, porque eu não estou me sentindo bem com essa situação. Ou, veja bem, a gente poderia falar isso melhor na hora do almoço, que agora estamos todos cansados por causa do dia que já passou. Ou, com licença, eu vou fazer outras coisas, ou que tal se a gente fala de alguma outra coisa diferente? Então, é tudo questão de analisar o que está acontecendo, as pessoas que me fazem sentir assim, ou as situações que me fazem sentir assim, como que eu reagi no passado e de que maneira eu posso reagir da próxima vez, para eu tentar fazer isso do melhor jeito possível. Em relação com a culpa, é muito importante, quando a gente está se sentindo culpado, se perdoar. Neste sentido, nós não somos culpados pelo Covid. Então, nós temos que lidar todo dia tentando, para quem se sentir culpado, se perdoar. Por quê? Porque não tem nada a ver com a gente. Inclusive, a gente não pode controlar tudo o que faz, né? A gente já tem que tomar a responsabilidade, como eu já falei, as medidas necessárias, mas não dá para controlar tudo, né? E também perdoar o outro, né? Muitas vezes a gente, nessa situação, a gente não se sente culpado, mas a gente sente que o outro é culpável, né? Só que são muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo em relação com o Covid, e cada um está lidando do jeito que consegue, né? Então, a gente tem que ser um pouco compreensivo nesse sentido, porque é uma situação limite em todos os países o que está acontecendo. Legal. Quer falar, Fê? Opa, pode falar. Quer que eu fale? Não, é que eu ia fazer um comentário, dúvida. Não, pode falar. Pode falar. É que você tinha falado sobre assertividade, né? Eu vejo também muita relação com a questão de se colocar nesse papel de vulnerabilidade consigo mesmo e com os outros, né? Para conseguir trabalhar essa clareza dos seus sentimentos, né? Em relação com o outro? Os sentimentos do outro, você está falando? Não, a vulnerabilidade, assim, consigo mesmo, sabe? De você conseguir enxergar o que você está sentindo, assim, se colocar nesse lugar, sabe? Para que não sejam escapes ou mentiras que a gente conta para nós mesmos. Por isso que a principal habilidade é a autoconsciência, né? Então, em relação com assertividade, por exemplo, eu vou colocar um exemplo. Eu sou uma pessoa que sempre que a minha colega, a minha amiga, a minha irmã falar sobre tal assunto para mim, ela me magoa, mas eu não sou capaz de falar com ela sobre isso. O que eu posso fazer? Tá. Então, você tem que entender que você não tá... Se você não fala, mesmo que seja para não magoar a outra pessoa, você não está tendo um relacionamento sincero com a outra pessoa. Então, isso faz mal tanto para você, que fica se mentindo, colocando sentimentos aqui, proibindo emoções, quanto para o outro, que vocês não estão tendo um relacionamento sincero, você está ocultando a verdade, o que está sentindo. Então, eu preciso ver por que eu estou me sentindo assim, o que eu estou sentindo de verdade. Dá para escrever, para verbalizar para uma outra pessoa, talvez se dissertar. Eu vou tentar falar com ela porque essa outra pessoa, ela merece, porque eu mereço ser sincera com os meus sentimentos. Se eu estou sentindo raiva, eu não preciso surtar, eu simplesmente posso dizer, de um jeito amável, até porque isso vai ajudar a melhorar a relação. Cada vez, olha, eu gostaria de falar com você sobre um assunto, mas eu não quero que você se sinta magoada. Eu tive muita dificuldade para falar isso com você porque eu não quero magoar você, mas cada vez que você comenta isso me faz mal. Não estou colocando a culpa em você, só estou explicando para você entender, porque talvez na próxima vez, se você dissesse de um outro jeito, talvez eu não me sentiria assim. Eu estou falando isso porque eu amo você e eu quero continuar
com essa nossa amizade, que a gente consiga cultivando essa nossa amizade. Então, a gente tem que, muitas vezes, criar um diálogo interno que a gente possa reproduzir para outra pessoa, porque no final você está demonstrando respeito e amor para outra pessoa, sendo assertivo, sendo sincero. Legal. Posso complementar? Uhum. Então, eu gostei muito de uma fala tua, Esther, quando você coloca que a emoção está relacionada à resposta imune. Então, assim, só para explicar que vários fatores interferem na resposta imune. E um dos fatores é exatamente o fator ambiental. E quando nós falamos de fator ambiental, nós temos que pensar no estresse. Porque uma pessoa estressada, ela pode comer demais, mas não alimentos que sejam saudáveis, ela pode não estar dormindo o tempo suficiente. Então, essas alterações geradas pelo estresse, que é um fator ambiental, interferem na resposta imune. Ele vai fazer o quê? Uma imunomodulação. Então, nós vamos modular a resposta imune. E no caso do estresse, a modulação não é aumentando a resposta imune, é diminuindo a resposta imune. Por isso que quando vocês vão ao médico, às vezes eles perguntam, você está estressado, está dormindo, está se alimentando, porque na realidade é um pacote. Então esse estresse vai interferir na resposta imune. De que forma? Sempre eu preciso me lembrar, diminuindo a resposta imune. E agora, frente à questão, por exemplo, no momento do Covid, nós precisamos aumentar, nós precisamos estar com uma resposta imune mais forte para poder combater o vírus. Então, é complexo isso, mas nós precisamos manter o quê? O que a Esther falou. Essa questão, tentar ficar mais estável, né, Esther? Uhum. Muito bom, muito bom. Muito obrigada por complementar. Perfeito. Então, gente, eu acho que talvez a Francione já vai querer dar passo à Fernanda, né? Ok. Esther, tem mais uma perguntinha no chat que o Denner fez. Ah, sim. Ele disse o seguinte, ele falou, tem uma frase que conheço que diz, se você tratar alguém de igual para igual, ele imediatamente se sentirá superior? Não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação. Isso depende da maturidade emocional da outra pessoa, né? Normalmente, quando você trata o outro como igual, ele realmente se sente como igual. Agora, tem pessoas que parece que você tem que colocar um limite maior para que não aconteçam comportamentos mais abusivos. Não sei se você se entende no sentido de que não esteja me considerando inferior, né? Mas isso depende também de com quem que eu interajo, né? Da maturidade emocional da outra pessoa. Se for uma pessoa com uma maturidade emocional parecida com a minha, eu tratar o outro de igual para igual, essa pessoa vai responder com maturidade e vai entender que eu simplesmente estou colocando a minha posição no lugar, assim como demonstrando respeito pela posição do outro, né? Ok, então, obrigada, Esther. Muito obrigada pela palestra, Esther, foi interessantíssimo poder entender o papel que as emoções têm na nossa vida, né? E como é importante regulá-las e interpretá-las para poder até a gente ter uma saúde mental mais saudável. Muito obrigada mesmo, sua palestra foi maravilhosa. Muito obrigada a vocês, se cuidem, tá? Cuidem as suas emoções também. Eu vou me despedindo aqui, tchau. Esther, professora Tayuane, obrigada, viu? Foi excelente. Eu queria falar, mas a gente já está no tempo corrido. Então, mas você sabe que eu gosto muito das suas falas. Obrigada. Muito Foi maravilhoso. Obrigada. Tchau, Esther. Gente, vocês querem um minutinho para ir no banheiro, tomar um aguinha ou podemos ir direto? Podemos ir direto, então? Vamos direto. Vamos direto, então. Então, gente, agora a palestra vai ser com a psicóloga, que é maravilhosa também. Ela deixou um vídeo gravado aqui, bem interessante. É a Fernanda. Ela é graduada em psicologia pela PUC, Paraná, e mestre em psicologia na linha de avaliação e reabilitação neuropsicológica pela Universidade Federal do Paraná. Ela vai falar um pouquinho sobre mindfulness, como a prevenção para a saúde emocional em tempos de crise. Só um minutinho que
Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda, sou psicóloga, mestre em psicologia. Eu acho que talvez alguns de vocês já me conhecem, já me viram por aí, já tive a oportunidade de palestrar para alguns de vocês. Mas para quem não me conhece, muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui para poder conversar com vocês. Na verdade, estou sentindo um pouco por não poder estar aí ao vivo, né? Para poder escutar vocês, trocar informações com vocês, tirar dúvidas, receber feedbacks, né? Mas eu não quis perder essa oportunidade, o convite que foi me feito para participar de hoje com vocês, mesmo nesse formato em vídeo, tá bom? Espero de verdade que eu possa contribuir para o dia de vocês, por conhecimento de vocês e principalmente poder dar aí uma ajudinha na saúde emocional de vocês, na qualidade de vida. E é claro, como psicóloga, esse sempre vai ser o meu foco, certo? E assim, eu acho que na atualidade, né, nesse momento que a gente está vivendo, da quarentena, já aí, sei lá, quantos meses? 7, 5, 6, 8 meses já de quarentena, de lidando com tudo isso. Então, eu acho muito importante a gente poder parar um pouco. Seu Mário, já está no máximo. Daí é melhor aumentar aí cada um no seu próprio dispositivo. Não tem como aumentar mais. Ok, o meu também já está no máximo. Um pouquinho para perceber o que a gente pode fazer para nos ajudar na saúde emocional, nessa qualidade de vida, nesse sentimento de bem-estar. Eu acredito que muitos de vocês já pararam para pensar sobre isso, principalmente agora na quarentena, que isso tocou bastante, muitas pessoas. E eu tô aqui para poder ajudar mais ainda vocês nisso. Então vamos lá. Hoje eu queria conversar com vocês sobre algo bem breve, né? Algo mais rápido nesse formato em vídeo, mas também que eu acredito que pode ajudar muito vocês no bem-estar, que é sobre uma técnica, um exercício, na verdade, que se chama Mindfulness. E aí, alguém já ouviu falar de Mindfulness? Já viu esse palavrão aí em algum lugar? Já escutou alguém falar sobre isso? Bom, gente, o Mindfulness, né, ele é uma técnica bastante usada por algumas áreas aí da psicologia. E, na verdade, se eu for simplificar aqui, ele basicamente fala sobre o nosso exercício da atenção plena. O que é atenção plena? Ah, minha gata. Não sei se todos gostam de gata, mas eu tenho uma gatinha aqui que vai estar, às vezes, participando em alguns momentos do vídeo. Mas então, voltando, gente, né? Atenção plena. O que seria isso? Seria, basicamente, a gente trabalhar com a nossa concentração, com a atenção focada no momento presente. Eu queria convidar vocês para fazerem uma revisão da semana de vocês, do dia a dia de vocês, da rotina de vocês. Vocês acham que vocês têm uma atenção plena? Será que sim? Será que não? É importante a gente parar para perceber isso, tá? Porque eu falando assim pode parecer algo bastante simples, né? Mas não é. Se a gente parar para perceber, nós fomos sempre ensinados a sempre estar pensando, na verdade, no futuro. Muito no futuro ou muito no passado, para trás. A gente sempre está nesses dois polos. Ou muito preocupado e ansioso com o futuro, ou muito melancólico, angustiado, nostálgico em relação ao passado. Agora, e no momento presente? A gente foi ensinado a realmente estar focado no nosso momento presente, no nosso dia,
na atividade que vocês estão fazendo naquele exato momento? Não, a gente não foi ensinado a isso, tá? Então, é por isso que geralmente a gente sempre tá nesses dois polos, tá? Sem falar de outras questões aí sociais, né, da rotina, que às vezes não, sempre estão nos cobrando muita coisa e as coisas estão mudando muito rápido. Toda hora a gente tem uma novidade que muda o nosso dia a dia, que muda a nossa rotina, que aumenta as coisas que são cobradas de nós, certo? E o tempo todo, né, bombardeados aí de acontecimentos que mexem com as nossas decisões, que mexem com todos esses nossos sentimentos. Então, a gente sempre está realmente focado nesses dois extremos. Não é verdade? Vocês perceberam isso? Então, mesmo parecendo algo bastante simples, é algo que a gente geralmente não faz. E geralmente não faz porque não sabe fazer também, não consegue. Por isso que a gente fala muito que o mindfulness, a atenção plena, ela é um exercício. É como se fosse uma habilidade que a gente precisa aprender a desenvolver. É que nem quando a gente vai aprender a tocar um instrumento, quando a gente quer aprender uma língua, quando a gente quer aprender algum conteúdo, uma disciplina, quando entra na faculdade, quando a gente vai aprender sobre alguma novidade, sobre algum assunto, usar lá o celular, usar o computador. É que nem vocês, quando tiverem, muitos de vocês, aprender aqui a lidar com esses encontros virtuais, com essas aulas virtuais. Então, assim, a gente precisa aprender, a gente precisa desenvolver essa habilidade da atenção plena. E como que a gente faz isso? Como qualquer outro exercício, como qualquer outra atividade nova, habilidade nova que a gente quer desenvolver, nós precisamos trabalhar de forma gradativa, certo? Ou seja, começar ali de passos menores para dar passos maiores, começar do nível mais fácil para avançar e ir para níveis mais difíceis, certo? Outra coisa também importante é a constância, a frequência que você dá a atenção, que você dá a dedicação para essa nova habilidade, para esse novo exercício. Não adianta lá fazer uma vez, não vai funcionar. É igual lembrar aí de quando vocês, por exemplo, já tentaram começar com uma atividade física diferente. Academia, pilates, alongamento, uma caminhada. Vocês precisaram dessa constância e dessa forma gradativa, para daí sim começar a ser um pouco mais fácil de lidar com essa atividade, de começar a ter mais energia para essa atividade, para começar a ter mais domínio, começar a aprender a fazer coisas novas dentro dessa atividade, coisas mais complexas, não é verdade? Então, é a mesma coisa para o exercício da atenção plena, para o mindfulness, ok? Nós vamos começar com coisas mais simples para depois avançar para questões mais complexas. E é isso que eu quero poder convidar vocês e estimular vocês para que vocês comecem a exercitar. Então, eu vou dar aqui algumas sugestões, algumas dicas de como vocês podem dar os primeiros passos, tá bom? Então, para começar, eu queria que vocês escolhessem aí, elegessem aí algumas ou uma só atividade do dia a dia de vocês, da rotina de vocês. E é qualquer atividade, tá, gente? Não precisa ser nada especial, tá? O mindfulness, muita gente aí confunde com meditação, mas não é meditação, é um exercício da atenção plena, é uma questão, é algo bem concreto mesmo, tá? É o exercício da nossa atenção. Então, nós não precisamos de um momento especial, de um momento específico, tá? Com sons específicos, composições específicas, não. Podemos exercitar o mindfulness a qualquer momento. Na verdade, esse é o seu principal objetivo,
que você exercite o mindfulness a qualquer momento, no teu dia a dia, na tua rotina, que isso vire um estilo de vida, tá bom? Então, vamos lá. Elegendo aí uma atividade do dia a dia de vocês, que pode ser, olha gente, pode ser escovar os dentes, pode ser tomar banho, pode ser o comer, o cozinhar, qualquer uma dessas coisas, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão começar a tentar prestar atenção focadíssima nessa atividade, no que vocês estão fazendo no momento presente, beleza? Como eu disse, parece algo bastante simples, mas não é, tá? Talvez vocês aí tentando fazer esse exercício, aí sim vocês vão perceber mais ainda como a gente não sabe prestar atenção no momento presente. Mas a gente geralmente está fazendo outras atividades, fazendo alguma coisa aqui e pensando lá no futuro ou no passado. Fazendo atividade aqui, pensando no probleminha da netinha, na consulta que esqueceu de agendar, nos exames do marido ou da esposa, né? Ou ali angustiado com aquela conversa que teve, que foi conflituosa, com aquela decisão que foi tomada e teve um tipo de arrependimento, né? Então, isso é muito, muito presente. Então, vocês vão lá na atividade que vocês escolheram exercitar isso. Como é que eu posso dar dicas aí, o que vocês podem fazer para ajudar vocês a realmente conseguir prestar atenção 100% no momento presente? Vocês vão tentar focar lá nos seus sentidos, em estímulos visuais, em estímulos auditivos e de sensação, tá? De tato. Então, a atividade que vocês escolherem, vocês vão começar a se perguntar as cores que tem, o formato que tem, a composição que tem, que imagem que forma, né? Por exemplo, quando vocês estão cozinhando, né? A cor ali da cebola, a cor do tomate. Nossa, esse tomate tá grande, esse tomate tá muito pequenininho, tem muita água, não tem. Nossa, meio pastoso, tá muito líquido. Prestar atenção em tudo isso, tá? Prestar atenção no cheiro também, né? Então, o cheiro, o paladar também pode entrar. Todas essas questões, tá? O som que faz, o barulho do ambiente onde vocês estão, tá? Tudo isso. Então, prestar atenção nos sentidos nos ajudam muito a prestar atenção melhor, de uma maneira plena e completa, no momento presente. Então, gente, eu acho que para início, para o começo desse exercício, seriam mesmo esses primeiros passos, tá bom? Mas eu preciso muito deixar claro que o mindfulness ele vai se tornando mais complexo, tá bom? Ele vai envolvendo outras percepções, além desse foco na experiência imediata do momento que vocês estão vivendo, tá? Ele engloba aí outros pontos principais, como por exemplo, a tomada de consciência, a aceitação dos pensamentos, das sensações que vêm nessas experiências sem um pré-julgamento. Então, como vocês estão percebendo, ele vai se tornando mais complexo. Mas para o start, para o primeiro passo, para o início, seriam essas primeiras dicas, essas primeiras sugestões. Se você se interessou por essa técnica, por esse conhecimento, você pode aí dar uma pesquisada, mas principalmente procurar um profissional para poder te ajudar também a exercitar aí o mindfulness. No final aqui do vídeo eu vou também deixar escrita uma indicação de um livro que vocês também podem ter acesso, onde tem várias dicas de exercícios mesmo que vocês podem fazer no dia a dia, como falei para vocês. É uma questão da rotina mesmo, é para fazer diariamente e a qualquer momento, no meio de qualquer atividade. Então, esse livro pode ser bem interessante também, tá bom? Seria isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, atenção plena de vocês nesse momento, nessa tarde, nessa conversa.
Se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar. Eu vou deixar também aqui embaixo para vocês o meu Instagram, o meu e-mail também, que vocês podem mandar mensagem, ok? Qualquer coisa podem procurar outros contatos com as meninas, com a Esther. E eu fico totalmente à disposição e eu espero de verdade que vocês tenham se interessado por isso. E experimente aí em casa que vocês vão conseguir perceber melhor tudo isso que eu trouxe para vocês, tá bom? Boa sorte nos exercícios, bom restinho de dia para vocês. E é isso, até a próxima. Tchau. Tá. Obrigada. Então, gente, essa foi a palestra maravilhosa da Fernanda. Não sei, vocês estão me ouvindo? Opa. Sim. Estamos sim, Fran. Sim. Então, essa foi a palestra maravilhosa da Fernanda. Ficou um pouquinho baixo o som, mas depois nós podemos mandar o link. Depois nós podemos mandar o link para vocês no YouTube, no grupo do Dawan. Daí vocês podem assistir em casa mais alto depois, um som mais elevado. Prometo que da próxima vez eu tento editar o vídeo para ficar mais alto. Não, tranquilo, Vi. E vocês tiveram algumas dúvidas, pessoal? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Nenhuma? Qual é o nome do livro, Franciane? Eu não peguei. O nome da palestra, no caso? O livro que ela... O livro é Mindfield. Depois acho que é O Diário, mas a gente manda para vocês tanto Isso. o nome do livro quanto o contato dela. Tá. Isso mesmo. Daí, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem falar pra gente que a gente encaminha para ela e depois encaminhamos a resposta para vocês. Pelo que eu entendi, não sei se dá para comentar. Claro, fique à vontade. É que normalmente, eu pelo menos, deixo às vezes de viver o presente, né? Está ocorrendo uma situação e fica pensando lá o que passou, o que virá. Se ele quiser falar, vai ser interessante. Até eu confundia o Mindfulness, né? Com meditação, e vi que é algo mais amplo, né? Sim. É interessante essa questão. Principalmente nós, né, depois dos 60, começamos a ficar querendo falar para os outros o que aconteceu. Muitas histórias, e às vezes deixa de viver o bonito, que é o belo, que é o presente que está. Sim. Mas que bom que a senhora gostou, Dona Maria. Obrigada. Já. Realmente, mas acho que tem... Opa! Não, pode falar, Maria. Não, eu acho que a Maria falou da questão de viver do passado, mas muitas vezes também nós vivemos do futuro. Eu fiquei pensando isso, eu acho que muitas vezes eu deixo de viver o presente, porque eu estou vivendo o futuro e estou com medo do futuro e preciso, né, me preparar para esse futuro. Então, eu acho que eu também preciso aí praticar bem mais o presente. Bacana, muito legal. Porque acho que na realidade, o que a gente tem é o agora, né? Assim, o que realmente é nosso é o presente, que é que a gente tem, é o presente. E realmente eu gostei muito, porque eu estava aqui ouvindo e estava tentando me concentrar, né, no meu presente agora. Eu estava aqui até anotando, ouvindo e anotando coisas que eu tenho que fazer amanhã. Né? Quando eu falei, Marivone, comece já o exercício. Aí eu fiquei olhando a tela, olhando as carinhas, né? E falando, não, eu estou aqui agora, eu estou com esse pessoal agora, eu estou vivendo esse momento e estou aprendendo algo. Então, é muito legal a gente usar as nossas sensações, né? Eu não tinha pensado, né? Às vezes a gente escova os dentes, eu nem sei se eu sei descrever a minha escova de dente, verdadeiramente. Né? Quais as cores que ela tem? Eu sei que ela é colorida e tal, que ela é macia, porque, né? Mas ali, naquele momento, aquele sorriso daquela pessoa na minha frente, aquele momento que meu filho para falar comigo, nossa, quanta coisa a gente está
perdendo porque a gente está preocupado com uma coisa que a gente não consegue controlar, que é o amanhã, e uma coisa que a gente não vai poder voltar, que é o passado. Quer dizer, a gente pode, a gente deve buscar no passado as coisas para ser um ser humano melhor, né? Para fazer melhor. Então, achei bem legal, assim. Acho que dá para praticar tranquilamente, né? E aproveitar melhor o momento. Às vezes a gente vai para um lugar bonito e não está ali, né? A gente não está, parece que não está vivo ali naquele momento, né? Aproveitando. Então, gostei muito. Achei bem legal. Vou praticar. Já comecei agora um pouco para praticar aqui. Falei, não, calma, está aqui. Você não está lá no amanhã, agora você está aqui. Eu acho que é muito... Pode falar. Mas é muito exercício de presença, né? Quem que quer falar? Maria. Pode falar. Eu acho o seguinte, eu penso o seguinte, quando você vive no momento presente, é altamente libertador. Você não sente pressão, porque o que foi, tem que ter claro que não vai voltar. Vai ficar lembranças, que é ótimo, é maravilhoso. E para frente, nós não sabemos se temos mais um minuto, que dirá lá na frente, no futuro. Então, a minha capacidade de viver o momento presente, ele está muito ligado, talvez, com a minha profissão. Quando eu estou pintando, por exemplo, é como se eu saísse de mim. Eu fico ali inteira. E qualquer outra coisa que se faça, tem que fazer isso. Se está cozinhando, se está lavando, se está passando, se está fazendo exercício, né? Se você está caminhando, você tem que sentir que você está ali naquele momento. Isso é muito bom. Tem que treinar, é um treinamento de vida inteira. Não é amanhã que nós já vamos fazer isso. Você tem que ir todo dia acrescentando uma coisa diferente para você prestar atenção no que você está fazendo. Isso é maravilhoso. Simone, viva hoje, agora, 3 minutos. Beijo. Eu estou precisando de um puxão de orelha. Isso aí. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, eu vi aqui no chat que o Daniel ele fez algumas reflexões bem interessantes. Eu acho que eu vou até ler para vocês aqui. Ele disse assim, que a agilidade emocional e o processo que nos permite navegar pelas curvas e desvios do caminho da vida com autoaceitação, visão clara e mente aberta. Ele falou que viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências. Hoje é a questão da liberdade, né? Nós temos a liberdade de fazer aquilo que quisermos, mas a gente tem as consequências, né? Tem que lidar com as consequências daquilo que pode vir a acontecer, né? De acordo com as nossas escolhas. E uma reflexão bem interessante, que é a última, ele falou assim que às vezes precisamos abandonar a vida que havíamos planejado, porque já não somos mais a pessoa que nos fez aqueles planos. Acho que é a questão da mudança, né? Que a todo momento a gente está mudando, e que muitas das vezes nós temos planos diferentes daqueles que tínhamos feito no passado e tal. Achei bem interessante essas reflexões do Denner, por isso que eu decidi ler. E é nesse não viver o presente, né? Nesse viver o passado e projetar o futuro que o tempo passa, né? A gente não percebe, né? Exatamente. É não viver o hoje que a gente fala, nossa, mas o ano já passou, você não viveu nenhum dos 365 dias do ano e planejou muito, pensou muito no que já foi e aí ele realmente passou, né? Verdade. A questão de viver, igual o Vini falou, né? Focado no futuro. Acabamos não vivendo esse processo, né? Que é o mais importante, viver o processo para assim poder chegar no futuro, né? Posso falar? Claro, fique à vontade. Aqui é a Vera. Não, é só uma colocação. Por isso que em estado de criança, quando a gente é criança, a gente é mais feliz, porque a gente só vive o presente. Criança não tem passado e não tem futuro. Quer dizer, tem futuro, mas não pensa no futuro, e nem no passado. Então, a criança, em relação a nós, assim, que já temos uma bagagem de vida, a gente se preocupa muito com essas questões, realmente, e a criança não. A criança, ela é plena, porque ela só vive o presente. Por isso que eu, às vezes, penso que a gente, na nossa idade, nós temos que virar cada vez mais, cada dia mais criança, brincar, dizer bobagem, porque é o presente que nós temos que viver, porque a idade que nós todos estamos, a gente fica muito preocupada, nossa, já estou com 60 e tantos, ai, meu Deus do céu, não sei o quê. Então, a gente não vive aqueles momentos
que teríamos que viver, que é de criança. Falar o que se deve falar, por isso que a gente diz assim, eu estou numa idade que eu falo o que eu penso, agora eu falo tudo. Eu digo, não quero nem saber, não é assim? Na maioria das vezes a gente pensa dessa maneira. Por quê? Porque a gente está já esquecendo um pouco o passado, não é verdade? Não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas é isso que eu penso. É por isso que eu estou sempre brincando, muitas vezes sou mal interpretada, porque as pessoas... mas eu brinco muito, por quê? Porque a vida é isso aí. Vamos viver assim, não é verdade? Sim, exatamente, Vera, ótima reflexão. Às vezes temos que viver igual crianças, né? Se preocupar só com o presente e menos com o futuro, exatamente. Isso mesmo. Obrigada, gente. Imagina. Alguém tem mais alguma reflexão, gente? Algum comentário? Alguma pergunta? Não? Quinta-feira também vamos ter, né, Fran, um espaço para a gente... Sim, para a gente discutir um pouquinho, né, sobre as aulas que a gente teve de hoje. Vai ser bem interessante, gente. Às 14 horas, então... pode falar? Eu acho que, então, a gente deveria exercitar, né, porque o aprendizado é isso, né? Não adianta a gente ter conteúdo, né, o que a gente, como professor, eu sou professora, a gente sempre busca que aprenda, que mude alguma coisa, que isso possa fazer parte do dia a dia das pessoas, né? Então, acho que a gente pode começar a exercitar para a gente ter as nossas experiências agora, para a gente comentar, né, na quinta-feira, para a gente compartilhar, né, aquilo que a gente está... das duas palestras, né? Porque, realmente, é difícil, né? Às vezes você tenta ter o equilíbrio, mas o outro não está buscando assim, da mesma forma. Então, parece que sempre as suas reações, as suas emoções, você tem dificuldade, você fica, como o Vinícius falou, com culpa, porque você queria ter dito de outra forma, você queria ter feito de outra forma, mas tem o outro na sua frente, né? Tem a maneira como o outro lida com os sentimentos. Então, aí você tem que voltar no me desculpe, me perdoe, vamos lá, né? Porque a gente tem que ser melhor do que nós mesmos, nós não temos que ser melhor do que os outros, né? Eu aprendi que a gente tem que ser melhor do que nós mesmos. Porque é isso que vai nos impulsionar. Então, que a gente fizesse essa semana, né, até quinta-feira, esses exercícios no controle, de se autoanalisar, né, qual é o sentimento, eu anotei aqui, né, como que eu reajo, qual é a emoção que para mim é mais complexa, como que eu reajo, e vamos anotando para depois a gente lembrar de conversar sobre isso, trocar informações, né, como que eu reajo, como que eu venci aquilo, né, com o que eu tenho mais dificuldade? Como é que é a minha forma de reagir? Né? Será que isso está fazendo bem para mim, fazendo bem para os outros, para o meu corpo? O que eu estou sentindo? E também esse exercício da gente estar presente no momento presente. Achei que a gente pode trabalhar isso essa semana, né? Até quinta-feira, para a gente poder compartilhar. Eu acho que é o melhor, lançado, né? Então, hein, professora? 2 ou 3 dias lidando com a emoção o melhor possível e vivendo o presente, hein? Para todo mundo. Certinho, gente. Então, ninguém mais tem nenhuma dúvida, nenhum comentário?